Olá, bem-vindos a mais um programa acerca dos dons do Espírito Santo. Hoje vamos continuar a falar acerca da questão de falar em línguas, ou, como é conhecido por muitos, falar em línguas estranhas. Sabemos que este fenômeno acontece quando somos batizados no Espírito Santo. Então, a evidência de que fomos batizados no Espírito Santo é o falar em novas línguas. Ou seja, as línguas é um presente ou um dom de Deus dada pelo Espírito Santo às nossas vidas. Então, na lição de hoje, vamos aprender para que serve falar em línguas. Porque conheço o caso de muitos cristãos, muitas pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo e com a evidência de falar em novas línguas, mas usaram o dom das línguas ou o presente que Deus lhes deu durante algum tempo e depois deixaram de o fazer. Porquê? Porque não entenderam qual é o processo, qual é o propósito das línguas. Então, hoje, de uma forma breve e resumida, veremos alguns pontos de que ou para que serve falar em línguas. Em primeiro lugar, falar em línguas serve para ter comunhão com Deus. E depois veremos também que serve para edificação própria, ou seja, para que nos edifiquemos a nós mesmos. 1 Coríntios 14, 2. Se tens uma Bíblia, peço por favor que abras a tua Bíblia para confirmar toda a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, a palavra diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ou seja, quando eu falo em línguas, ou quando estou a orar em línguas, eu estou a falar diretamente com Deus. E por que se chamam línguas estranhas? Por quê? Porque é uma língua que ela é desconhecida para mim. É uma língua que eu não a entendo, é uma língua que eu não estudei, mas é uma língua que o Espírito Santo me dá a mim para quê? Para trazer uma mensagem de Deus. Uma mensagem em mistérios, ou seja, algo que é desconhecido para mim. Então, falar em línguas serve para ter comunhão com Deus. Quando eu oro, quando eu falo, eu posso falar com Deus em línguas. E quando eu falo em línguas, esta é uma linguagem que somente Deus entende. É uma linguagem que é desconhecida à minha mente. A minha mente não entende, mas é o meu espírito a orar. É o meu espírito a falar com Deus através do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a igreja não entende qual é o propósito desta língua. Esta língua é muito poderosa. É uma linguagem super poderosa. É a língua de Deus. É a linguagem de Deus. Ou seja, que o diabo não entende. Somente Deus entende quando eu oro esta língua. Ok? Então, é uma língua que é estranha. Por quê? Porque é misteriosa para mim. Eu também posso usar esta língua não somente para orar ou para falar com Deus, senão também para louvar a Deus. Ok? De acordo a 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 15, diz assim a palavra: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento.
Ou seja, a parte de nós que nasceu de novo não é a nossa mente, mas é o nosso espírito. Então, quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo a orar através do meu espírito. O Espírito Santo ora de maneira que não está limitado à minha capacidade ou às minhas capacidades e ao meu conhecimento. Quando eu oro, por exemplo, na minha língua, que é o português, eu tenho um vocabulário limitado. Eu posso orar durante um certo tempo. Mas quando eu oro em línguas, não há uma medida. Eu oro 100% de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele pode orar através do meu espírito de forma adequada. Ou se pode dizer também de forma perfeita. Então, eu posso orar em português, ok? Mas também posso orar no espírito. Posso orar em línguas. Eu posso cantar, com o meu entendimento, mas também posso cantar em línguas. Posso orar em línguas e posso cantar em línguas. 2. Para que serve falar em línguas? Falar em línguas serve também para edificação própria. Esta palavra, edificação própria, no original, significa o mesmo como, por exemplo, quando uma pessoa carrega uma bateria. Ok? Então, quando eu oro em línguas, eu estou a edificar-me a mim mesmo. Estou a edificar o meu espírito. Eu estou a carregar o meu espírito. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, diz o seguinte: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que é que isso significa? A palavra profetiza aqui não está a falar acerca de um espírito de profecia ou trazer uma profecia à igreja, mas está a falar de profecia. Profetizar significa falar, trazer edificação, trazer conhecimento, fazer conhecido algo. Quando diz o que profetiza edifica a igreja, traz conhecimento, traz palavra, traz fortaleza à igreja. Profetiza, ensina em português. Então as pessoas vão à igreja e saem edificadas, saem transformadas, saem com conhecimento. Mas diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, eu estou a edificar, é como se eu estivesse a pregar para mim mesmo. Como se eu estivesse a trazer consolação, entendimento, revelação à minha própria vida. É como se eu estivesse a trazer energia de Deus, como se eu estivesse a capacitar o meu corpo para que ele esteja forte. Quando passamos muito tempo em oração em línguas, pode-se dar até o caso de que apartemos ou afastemos enfermidades da nossa vida. Afastamos depressão, angústia, tristeza. Daí a importância de orar em línguas. Por quê? Porque nos edificamos a nós mesmos. Quando eu ouço uma pregação, eu estou a receber edificação para o meu espírito, mas desde o exterior, quando eu ouço um louvor. Mas quando eu oro em línguas, sou eu mesmo a edificar o meu espírito. Sou eu mesmo
a edificar a minha vida. Se vamos ler também Judas, no capítulo 20, diz assim a palavra: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando eu oro em línguas, eu edifico-me a mim mesmo. Eu estou a edificar a minha própria fé, orando no Espírito Santo. Ok? Então, a minha verdadeira energia vem do Espírito Santo. Não vem da minha própria cabeça, mas vem quando eu oro no Espírito, quando eu oro em línguas. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aqui, traduzido no original, a palavra coração está a falar do nosso espírito. Devemos de guardar o nosso espírito, por quê? Porque é do nosso espírito onde provém as saídas da vida. Então, eu não devo permitir que qualquer coisa entre no meu espírito. Eu tenho que proteger o meu coração. Eu tenho que proteger tudo aquilo que eu ouço. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu ouço. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vejo. Por quê? Porque isto pode afetar a minha conduta, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Isto pode corromper os meus princípios. Por isso é que Deus está aqui a dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe, muitos de nós somos desviados do coração de Deus por causa das coisas que nós ouvimos. Somos desviados dos caminhos de Deus por causa das coisas que nós vemos. Então é muito importante nós protegermos o nosso espírito, guardar o nosso espírito, guardar o nosso coração. Porque muitas vezes por uma palavra podemos ser ofendidos. E então isso nos pode afastar de receber de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ouvir as instruções de Deus. Ok? E para acabar, podemos abrir Romanos capítulo 8, no versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o mesmo Espírito que hoje habita em nós, com o qual fomos batizados, é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E se você está doente ou está débil no seu corpo, então o Espírito Santo, ele está dentro de ti para ressuscitar, ou seja, para dar vida ao teu corpo, para dar energia ao teu corpo, para dar tudo aquilo que o seu corpo precisa. Para isso, ele está dentro de ti. Então o meu conselho é que ores em línguas, que fales em línguas. Paulo dizia alguma vez: eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vocês. Então não escatime esse dom. Não escatime este presente de Deus. Fale em línguas. Tenha comunhão com Deus
falando no Espírito, falando em línguas. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo programa. Até a próxima.